Tirania de Aço capítulo 181 Visitando Graz segundo Depois de jantar com os sogros, Berengário tomou banho antes de entrar no quarto que lhe foi fornecido. Ficava no corredor de Adela e Ava. No entanto, ele não tinha intenção de visitar nenhum deles durante a noite. Adela era jovem demais para o interesse dele, e Ava, bem, ele não a desejava, embora desconfiasse que a mulher pudesse puxar alguma coisa, durante o sono, como tal. Ele fez questão de trancar bem as portas e janelas de seu quarto. Nunca se pode ser muito cuidadoso. Se Berengário estivesse na era moderna, provavelmente procuraria insetos em seu quarto antes de descansar, mas este era um mundo medieval, tal tecnologia sofisticada não existia neste momento. Como tal, ele foi capaz de dormir a noite toda sem preocupação. Ao amanhecer, Berengário já havia despertado naturalmente. Afinal seu corpo estava acostumado a acordar àquela hora. Apesar disso, ele ficou sem nada para fazer, pois não teve grandes preocupações com o trabalho enquanto estava em Graz, e a maior parte de seu equipamento de ginástica estava em casa. Como tal, ele decidiu fazer um pequeno treino, onde fez sua rotina habitual de flexões, abdominais e agachamentos. Quanto aos pull-ups, ele não seria capaz de fazer tal coisa, pois não tinha uma barra de pull-up adequada. Como tal, ele pulou o dia e saiu correndo pela cidade, embora se vestisse como um camponês para evitar qualquer trapaça que pudesse ocorrer em sua jornada. Terminada a viagem, voltou ao castelo onde pretendia tomar banho, porém no momento em que abriu a porta do banheiro, ele notou que já havia uma figura dentro da banheira. Seu peito enorme estava à mostra enquanto ela se esfregava com sabão, seus longos cabelos loiros estavam molhados e pendurados sobre seus ombros delicados que pareciam esculpidos em jade. Berengário imediatamente reconheceu o baú diante dele como sendo de Ava, e ele olhou para ele por vários segundos antes de voltar a si. Quando ele voltou à realidade, ele viu que o rosto bonito de Ava estava vermelho de vergonha e sua boca aberta, parecia prestes a gritar e, como tal, Berengário fechou rapidamente a porta e se escondeu atrás dela. Ava imediatamente afundou em sua banheira com vergonha depois que Berengário fechou a porta. Ela havia se esquecido completamente de gritar e não percebeu que havia esquecido de trancar a porta. Como tal, ela estava lutando para lidar com o que acabara de acontecer. Berengário, por outro lado, afastou-se rapidamente como se nada tivesse acontecido, com um sorriso no rosto. Enquanto fazia isso, pensou consigo mesmo. Esse está sendo salvo nos bancos de memória. Depois, ele chegou em seu quarto e esperou até um momento em que sentiu como se Ava tivesse saído da banheira. O que foi um seguro de 30 minutos. Depois de esperar, voltou ao banho onde bateu a porta. Quando não havia som, ele entrou, despiu-se e começou seu banho. Foi um banho excepcionalmente longo enquanto ele pensava vividamente na cena que testemunhara não muito antes. Em momentos como este, ele estava feliz por ter uma memória fotográfica. Depois de sair da banheira, Berengar voltou para seu quarto, onde Ava o esperava, sentada em sua cama, completamente vestida e envergonhada. Berengário não tinha vontade de lhe fazer nada e, como tal, limitou-se a sentar-se na cadeira do outro lado da sala. Ele deixou a porta aberta caso ela tentasse alguma coisa. Depois de sentar na cadeira, Ava se contorceu por alguns momentos antes de fazer a pergunta em sua mente. Quanto você viu? Berengário fez o papel de idiota e tentou se esquivar da situação embaraçosa que se apresentou. Não muito. O vapor bloqueou minha visão. Acho que isso é uma coisa boa. As palavras de Berengário feriram o orgulho de Ava como mulher. A maneira como ele comunicou sua última frase fez parecer que ele não estava nem um pouco interessado nela. Como tal, ela começou a fazer beicinho antes de expressar seus pensamentos. Por que eu não sou bom o suficiente para você? Berengário riu ao ouvir esta declaração e deixou claro onde se posicionava sobre o assunto. Você é a irmã da minha noiva e já é casada e tem 3 filhos. Desculpe, primo, mas não tenho interesse em seu corpo. Talvez se você fosse alguns anos mais jovem e ainda puro, mas aquele navio partiu há muito tempo. Essa situação constrangedora depende inteiramente de você por não trancar a porta enquanto tomava banho. Ouvindo as palavras duras de Berengário, Ava começou a ranger os dentes. Berengário admitira abertamente que ela era uma mercadoria usada, e não tinha interesse em tal coisa. Não só ele a viu tomando banho, mas também teve a coragem de insultá-la depois. Ela rapidamente percebeu que ele era o pior tipo de pessoa. Como tal, ela se levantou da cadeira e caminhou em direção à porta antes de perguntar mais uma vez.
Você realmente não viu nada? Berengário acenou com a cabeça com uma expressão vazia. Até agora, ele era um mestre em mentir para as mulheres, e como tal, Ava o esnobou antes de sair pela porta deixando para trás as palavras. Sua perda. Berengário, é claro, riu no momento em que ela estava fora do alcance da voz. Ele tinha que admitir que Ava tinha um grande peito, mas o de Lindy era melhor. Tamanho não era tudo quando se tratava de julgar tal assunto. Como tal, ele soltou um suspiro e expressou seus pensamentos em voz alta. Acabei de desviar de uma bala com aquele. A última coisa que Berengário precisava era se envolver com a esposa de outro homem. Especialmente se ela já tivesse filhos. Ele pode ser suscetível a mulheres bonitas, mas ela não era totalmente desmiolado. Assim, depois de se acalmar, saiu do quarto e dirigiu-se à mesa de jantar, onde se juntou aos outros para o pequeno almoço. Sentados à mesa do café da manhã estavam o conde Otto, sua esposa Wanda, Ava, seu marido e seus 3 filhos, assim como o restante dos irmãos de Adela. Adela também esteve presente e reservou um lugar para Berengar, que Berengar teve o maior prazer em aproveitar. Depois de se sentar ao lado de sua pequena noiva, Berengário acariciou seu cabelo enquanto a cumprimentava. Como você dormiu na noite passada? Vendo o olhar encantador no rosto de Berengário, Adela sorriu e respondeu à sua pergunta. Eu dormi bem o suficiente. Berengar acenou com a cabeça em aprovação. Foi só depois de cumprimentar Adela que notou, Ava olhando para ele com uma sensação de fúria avassaladora, que não passou despercebida pelas outras pessoas sentadas à mesa. No entanto, eles atribuíram isso a Ava estar irritada sobre como ele a esnobou no dia anterior, afinal, ela era bem conhecida por ser mesquinha. O inferno não tem fúria como uma mulher desprezada, e Ava era excepcionalmente assim. Não só Berengário vislumbrou seu corpo nu, que se ela fosse honesta consigo mesma não a incomodava tanto quando comparado ao fato de Berengário mais uma vez tratou-a gostava de seu valor como uma mulher era inútil. Como tal, ela estava furiosa com Berengário, ela não conseguia entender por que ele reagiria de tal maneira ao seu corpo curvilíneo. Como tal, a atmosfera na mesa estava bastante tensa enquanto Ava continuava a olhar para Berengar como se quisesse incendiá-lo com sua mente. Berengário, por outro lado, ficou bastante entretido com isso, mas ele realmente não tinha interesse em Ava. Como tal, ele passou seu tempo na mesa de jantar bajulando Adela, o que só aumentou ainda mais ira no coração de Ava. Berengário estava conversando com Adela e notou que ela vestia as cores da casa dele, com as joias que ele lhe dera de aniversário. Você fica bem nessas cores, Adela. Embora ele a estivesse elogiando, havia também uma declaração política por trás de sua intenção. No entanto, Ava apenas fez beicinho, embora ela tenha conseguido colocar as mãos em alguns dos designs de moda de Berengário, nunca foi tão bom quanto o que Adela conseguiu. A razão para isso era simples. Berengário reservou para suas 2 mulheres os melhores desenhos de roupas, feitas com os melhores materiais. Todos os outros tinham que colocar as mãos em roupas e acessórios que ainda eram melhores do que qualquer outra coisa no mercado, mas não exatamente a qualidade que Berengário oferecia às suas mulheres. Como tal, Ava continuou a se comportar como uma amante cansada de Berengar, e ele a ignorou. Wolfgang finalmente percebeu os olhares que ela lançava a Berengar e começou a castigar sua esposa em voz baixa o suficiente para que não pudesse ser ouvido pelos outros presentes à mesa. Pare de olhar para ele assim. Parece que ele roubou sua inocência. Wolfgang sabia que tal coisa nunca havia ocorrido, mas ainda era irritante ver sua esposa olhar para outro homem com tanta paixão, mesmo que fosse principalmente fúria. As únicas pessoas que pareciam sentir que algo havia acontecido entre os dois eram o conde e a condessa, que rapidamente fez uma anotação mental para descobrir exatamente o que havia acontecido entre Berengar e sua filha mais velha. Eles podem estar dispostos a vender Adela a Berengário por uma aliança política que os beneficia. No entanto, eles estariam condenados se permitissem que o jovem conde fizesse com Ava o que ele fez com Lindy. É claro, eles não tinham ideia de que a razão pela qual Ava estava tão furiosa era que Berengário havia rejeitado seus avanços. Assim, o desejo continuou com muito drama à mesa, do qual Berengário só se livraria quando finalmente terminasse. Tirania de Aço capítulo 182 Aproveitando-se de uma crise depois do que Berengário compartilhou uma refeição desajeitada com seus sogros, ele e o conde Otto finalmente se mudaram para o escritório do velho conde, onde puderam se comunicar sobre os problemas em questão.
O conde Otto sabia que Berengário estava ali principalmente para ver a dela, mas oficialmente o jovem conde estava em Graz para discutir negócios. Como tal, os dois homens rapidamente chegaram às questões em questão, com o conde Otto assumindo a liderança. Então, conde Berengar, diga-me o que é tão importante, que você cruzaria um campo de batalha só para falar comigo pessoalmente. Berengário sorriu com a forma como seu tio se dirigiu a ele, em um ambiente formal como este. Referindo-se a Berengário por seu título nobre era uma forma de mostrar respeito à sua posição. Berengário seguiu de terno quando deu sua resposta. Conde Otto, estou aqui para lidar com a crise em curso nas fronteiras da Áustria. Agora os bávaros tomaram Viena e ocupam grandes porções da Alta Áustria, Baixa Áustria, Salzburgo e Kärnten. Os únicos 3 condados restantes que são remotamente intactas estão as de nossas regiões e Vorarlberg. Como tal, vim pedir sua ajuda para resistir à tirania da Baviera. O conde Otto estreitou os olhos para Berengário, ainda não sabia que Viena havia caído, nem as consequências que isso teve. Afinal, ele não tinha um espião na corte do duque. Assim, ele não tinha conhecimento do que havia acontecido recentemente. Como tal, ele tentou esclarecer sua confusão. Desde quando Viena caiu? Berengário estava ciente de que seu tio estava a par dos recentes desenvolvimentos da guerra pela Áustria. Como tal, ele rapidamente informou o poderoso conde das informações de que estava a par. O castelo de Viena caiu alguns dias atrás. Se tudo correu como planejado, então meus agentes foram capazes de contrabandear um dos herdeiros do falecido Duque Wilmar antes que o resto fosse executado, poupando assim a linha principal dos Habsburgos da brutalidade do Duque. Quando ele chegar a Kufstein, pretendo estabelecer um governo no exílio para que possamos resistir totalmente à opressão que o Duque de Eger e seu exército de bárbaros provocam. O conde Otto notou que Berengário tinha certeza do resultado, apesar de não fornecer nenhuma evidência substancial. Assim, ele o questionou ainda mais. Você tem alguma evidência dessas alegações? Em resposta a isso, Berengar apenas riu antes de responder ao interrogatório de seu tio. Ele estava confiante o suficiente em sua rede de espionagem que eles tiveram sucesso em seus esforços. Afinal, ele estava viajando para Graz enquanto eles estavam trabalhando para resgatar Conrado os bávaros. Então ele não tinha como saber ao certo se tudo correu conforme o planejado. Reconhecidamente, no momento estou carente de evidências. No entanto, estou confiante na capacidade de meus subordinados. Nos próximos dias, tenho certeza de que minhas reivindicações se tornarão de conhecimento público. Então, até que você possa confirmar minhas palavras, por que não agimos como se fossem a verdade e planejamos de acordo? Embora o conde Otto não tivesse certeza se as alegações de Berengário eram verdadeiras ou não, a pura confiança que o jovem tinha em fazer planos com base na suposição de que tudo tinha ido de acordo com seus desejos foi suficiente para convencer Otto de que a probabilidade de tal resultado era alta. Como tal, ele suspirou em resposta a esta notícia e expressou seus pensamentos mais íntimos. Então meus piores medos se tornaram realidade. Diga-me qual dos herdeiros de Wilmar você resgatou? Berengário sorriu ao revelar o nome do herdeiro que ele havia escolhido especificamente para salvar da ira dos bávaros. Conrado. Imediatamente o rosto do conde Otto se contorceu ao ouvir essas palavras. Ele estava bem ciente de que Conrado não era de forma alguma apto para governar o ducado da Áustria. Como sábio, já podia adivinhar o que Berengário estava planejando. Como tal, ele imediatamente começou a protestar. Você salvou o mais jovem e menos competente dos herdeiros de Wilmar para que ele possa ser seu fantoche enquanto você possui o verdadeiro poder por trás do trono. Berengário não negou as acusações. Em vez disso, seus lábios se curvaram em um sorriso sinistro antes de confessar sua culpa ao homem que o questionou. Receio que eu seja, de fato, culpado das acusações que você me apresentou. No entanto, vamos ser brutalmente honestos conosco aqui. Você realmente acredita que em todo o reino existe alguém mais adequado para liderar nosso ducado do que eu durante estes dias mais sombrios? O conde Otto teve dificuldade em acreditar que Berengário admitiria abertamente seus esquemas, mas parecia que o jovem conde não tinha medo das consequências de fazê-lo. Afinal, ele sabia que seu tio não revelaria suas tramas, nem ficaria contra ele. Os dois homens eram parentes de sangue. Eles também compartilharam um objetivo semelhante: reunificar a Áustria. Se Otão se opusesse aos desejos de Berengário,
Ele criaria uma guerra civil entre a nobreza austríaca que permaneceu livre da ocupação bávara. Em tal evento ocorrer, Otto sabia que Berengário seria o vencedor e provavelmente teria sucesso em seus esforços para repelir os invasores bávaros. De qualquer forma, Berengário instalaria um fantoche no trono ducal da Áustria e reivindicaria o poder para si. Resistir a um resultado tão inevitável foi um ato de futilidade. Assim, o conde Otto suspirou pesadamente antes de aceitar o resultado. Reconheceu que, ao não aproveitar a oportunidade para romper o cerco bávaro de Viena, fizera o jogo de Berengário, permitindo que o jovem usurpasse para si o poder do ducado. De fato, seu sobrinho era um homem ambicioso e cruel. No entanto, ao casar sua filha mais nova com Berengário, Otão garantiu que sua dinastia também se elevasse ao lado da de von Kufstein. Como tal, Otto não tinha planos de estragar os empreendimentos de seu jovem sobrinho. Depois de concordar com os esquemas de Berengário, ele rapidamente fez a pergunta em sua mente. Então, o que você precisa de mim? Berengário sorriu mais uma vez ao ouvir o resultado. O olhar em seus olhos era o de um gênio do mal que estava satisfeito que suas ambições estivessem progredindo sem problemas. Assim, ele respondeu sem demora aos pensamentos de Otto. É simples, eu preciso que você me endosse abertamente. Temo que, apesar do meu aviso severo, Conrad ainda possa estar um pouco chateado com o fato de eu estar noivo da mulher que ele gosta. O que eu preciso de você? O pai de a dita mulher deve ajudar a convencer Conrad de que sou a melhor escolha para o cargo de regente. Não tenho dúvidas de que ele tentará selecioná-lo para cumprir esse papel, mesmo que seja por maldade. O conde Otto assentiu com a cabeça. As preocupações de Berengário eram um resultado provável se deixadas aos seus eventos naturais. Se fosse esse o caso, faria o possível para convencer o pirralho mimado de que Berengário era o melhor homem para o trabalho. No entanto, outra preocupação surgiu instantaneamente na mente de Otto enquanto ele pensava nos esquemas de Berengário. Assim, ele expressou suas preocupações. E o conde de Vorarlberg? Certamente ele seria um candidato em potencial para o cargo. No entanto, a reação de Berengário surpreendeu o conde Otto, pois o jovem apenas riu de suas preocupações antes de responder com uma expressão arrogante. Não se preocupe, o conde de Vorarlberg me deve uma dívida significativa por enviar tropas em seu auxílio. Há também o fato de que enquanto meus exércitos estiverem em seu solo defendendo suas terras, ele nunca se oporá aos meus desejos. Fazer isso seria terrível, para dizer o mínimo. O conde Otto não era um homem tolo. Ele imediatamente percebeu a ameaça que Berengário escondia por trás de suas palavras. Se o conde de Vorarlberg disputasse o cargo de regente, Berengário transformaria seus exércitos que defendiam as fronteiras de Vorarlberg para atacar sua capital. O conde de meia-idade percebeu instantaneamente que permitir às tropas de Berengário o acesso militar às suas terras era uma faca de dois gumes. Por um lado, eles eram poderosos o suficiente para derrotar qualquer força invasora em potencial e poderiam ser um grande aliado. No entanto, no minuto seguinte, eles podem ser inimigos e causar muito mais danos às suas terras do que qualquer outro exército no mundo. Depois de perceber isso, Otto concordou com a cabeça e não disse mais nada. Ele faria o que Berengário desejasse. Afinal, enquanto Adela estivesse pronta para se casar com Berengário, eles continuariam aliados. E Berengário era um poderoso aliado. Depois de pensar na posição de Adela, Otto imediatamente se lembrou de suas preocupações do café da manhã. Ele rapidamente começou a mudar de assunto para que pudesse descobrir a natureza exata do relacionamento de Berengário com Ava. Então, agora que temos isso resolvido, eu tenho uma pergunta que gostaria de fazer se você não se importa. Berengário foi pego de surpresa por isso e ergueu as sobrancelhas em resposta. Percebendo que não tinha nada a ver com seus planos, sua curiosidade foi aguçada e, assim, ele atendeu ao questionamento de Otto. Vá em frente, eu não tenho nada a esconder. Depois de receber a aprovação de seu sobrinho para interrogar, Otto rapidamente fez a pergunta em sua mente. O que exatamente aconteceu entre você e Ava, para ela estar se comportando tão estranhamente esta manhã enquanto estávamos tomando café da manhã? Berengário caiu na gargalhada ao ouvir tal comentário. Otto não era como seu próprio pai. Ele tinha um olhar crítico para questões sociais e rapidamente percebeu que algo estava errado. No entanto, o homem estava pensando demais. Por causa de tanta confusão, Berengar decidiu esclarecer a questão antes que se tornasse algo sério. Confie em mim, tio. Eu não estou interessado em Ava.
Isso é um mal-entendido. Ela mais tarde veio me encontrar no meu quarto e tentou me seduzir, onde eu a rejeitei completamente. Ela está de mau humor porque eu insinuei que não tinha interesse em uma mulher usada. Uma carranca gigante se formou no rosto de Otto. Se alguém olhasse de perto, poderia até haver uma veia aparecendo em sua testa. Embora não estivesse zangado pelas razões que Berengário pensava, foi somente quando um homem revelou o motivo de sua fúria na forma de uma pergunta que Berengário compreendeu completamente por que seu tio estava tão chateado. Ela fez o quê? Berengário havia antecipado que o homem estaria furioso com ele por encontrar sua filha enquanto ela tomava banho, mas em vez disso, ele estava mais preocupado com as ações de sua filha mais velha. Assim Berengário decidiu adicionar combustível ao fogo para punir Ava por agir de forma tão arrogante. Ela tentou me seduzir. Honestamente, não acredito que ela tenha nenhum interesse em mim pessoalmente. Em vez disso, acho que ela está com ciúmes do relacionamento entre a dela e eu e está simplesmente tentando criar drama. Para uma mulher casada e tem 3 filhos, ela age como uma criança. Depois de ouvir esta notícia, Otto sentou-se na cadeira ao lado dele. Ele precisava de um respiro, porque tantos de seus filhos estavam tentando aborrecê-lo em uma sepultura precoce. Depois de respirar fundo algumas vezes para se acalmar, Otto respondeu rapidamente a Berengário. Obrigado por ser honesto comigo. Vou cuidar desse assunto para que ela não cause mais insultos a você ou a sua irmã. Depois, o homem saiu da sala em um acesso de fúria. Berengário apenas sorriu com a visão enquanto pensava consigo mesmo. Você trouxe isso para si mesma, Ava. Se você não fosse uma prostituta tentando seduzir o noivo de sua irmã, você não estaria em tal posição. Assim terminou a reunião de Berengário e Otto para eventos futuros. Tudo o que restava para a visita de Berengário a Graz era passar o tempo com sua querida noiva. Tirania de Aço capítulo 183. Você é a esposa perfeita, sabia disso? Depois de terminar seu encontro com o conde Otto, Berengário descobriu que agora tinha tempo livre ilimitado. Assim, rapidamente procurou a dela, onde pretendia passar o dia brincando com ela. Raramente tinha tanto tempo livre como durante esta visita diplomática. Assim, ele pretendia aproveitar ao máximo. Depois de atravessar os corredores à procura de Adela, Berengar logo se viu frente a frente com Wolfgang, que não tinha a expressão mais agradável no rosto. Em vez disso, ele olhou para Berengário com um olhar intenso de fúria, como se seu coração contivesse as chamas do Tártaro em suas profundezas. Berengário percebeu pela expressão em seu rosto que Ava havia dito algo. Como tal, ele encontrou o olhar furioso de Wolfgang com um sorriso condescendente. Wolfgang, no entanto, notou a expressão de Berengário e imediatamente assumiu que significava sua culpa quando ele se aproximou de Berengário e tentou prender seu colarinho. No entanto, antes que ele pudesse fazê-lo, Berengar agarrou o pulso do homem e o colocou em uma chave de pulso que forçou o homem de joelhos enquanto ele estremeceu de dor. Embora Berengário não fosse de forma alguma um lutador experiente, ele havia passado por treinamento básico de combate no exército durante sua vida passada e, como tal, conhecia alguns truques que ele poderia usar para subjugar um oponente. Enquanto Berengário pressionava a fechadura que segurava firmemente, começou a castigar o homem por suas tentativas violentas. Você conhece o Wolfgang, não é educado a agredir seus superiores sem motivo, você deveria aprender o seu lugar. Por outro lado, Wolfgang revidou verbalmente Berengar, especialmente por suas alegações de superioridade. Se alguma coisa, aos olhos de Wolfgang, ele era superior porque nasceu na posição de conde, em vez de ser um arrivista aproveitando a crise no reino. Superior? Não me faça rir. Você não passa de um humilde barão que subiu na hierarquia lucrando com a guerra que devasta nossas terras. A língua de Berengário estava afiada como sempre. Se alguma coisa, as palavras que ele falou em seguida machucaram o homem que estava lutando em seu alcance, muito mais pela pressão da chave de pulso. E, no entanto, sou capaz de defender minhas terras, onde você se esconde na terra natal de sua esposa, permitindo que seu irmão lute sua guerra por você. Agora, por que você não me diz o motivo que faria um homem em sua posição me atacar no momento em que você viu meu rosto encantador? Wolfgang não sentia vontade de explicar sua raiva a Berengar, homem que ele considerava um tirano lascivo e amoral. Assim, ele respondeu com vulgaridade. Vá se foder. Depois de ouvir essa resposta estereotipada, Berengar suspirou antes de completar a chave de pulso, onde quebrou o pulso do homem sem piedade.
Berengário aprendera a lição de mostrar compaixão por aqueles que procuravam prejudicá-lo. Como tal, ele foi implacável com a forma como decidiu lidar com a situação. Depois de um estalido alto emanado pelo frio corredor de pedra, seguido por um gemido que soava como se viesse de um porco ferido, Berengário soltou o homem e permitiu-lhe chafurdar em suas lágrimas no ladrilho abaixo. Berengário olhou friamente para o atual conde de Salzburgo antes de dar um aviso ao homem. Eu me lembrarei de sua tentativa de me fazer mal neste dia. Quando eu, finalmente libertar suas terras dos bávaros, vou me certificar de que é seu irmão e não você que se chama conde de Salzburgo. Vai encontrar-se enterrado 6 pés abaixo, em uma cova anônima. Não me teste. Com essa breve troca, Berengário se afastou do homem que estava em posição fetal enquanto segurava seu pulso quebrado. Berengário não deu importância à sua crueldade, afinal, um homem como Wolfgang não era inteligente nem poderoso o bastante para causar-lhe algum dano. Se alguma coisa, ele tinha sido indulgente com sua resposta às ações violentas do homem. Um pulso quebrado não era de forma alguma uma lesão grave e se curaria com o tempo. Enquanto Berengário saía de cena com confiança, os guardas do castelo responderam rapidamente aos sons dos lamentos de Wolfgang e o arrastaram até o médico da corte. Enquanto isso, Berengar continuou sua jornada para localizar Adela e, quando finalmente encontrou a garota, percebeu que ela estava usando um vestido branco e dourado enquanto tocava harpa. Vestida com um traje tão extravagante, com uma expressão serena estampada no rosto ao fechar os olhos e tocar a corda da harpa, quase fez Berengário acreditar que ela era, de fato, um anjo, não um humano. No entanto, ele sabia que tal coisa não poderia ser o caso e quase ficou parado e esperou que a jovem adolescente terminasse sua interpretação da música que ela estava tocando no momento. Adela não sabia que Berengário havia chegado e estava apoiado em um pilar ouvindo o som de sua música, e assim continuou por um tempo antes de parar, onde soltou um suspiro curto antes de abrir os olhos e ver seu noivo olhando para ela com um sorriso cheio de admiração e respeito. A jovem beldade com cabelos dourados e olhos de safira como pedras preciosas rapidamente começou a corar de vergonha ao perceber que seu noivo estava ouvindo o tempo todo. No entanto, o que veio a seguir a chocou. Enquanto Berengário começava lentamente a aplaudir antes de se transformar em aplausos completos, as palavras que se seguiram continuaram a aumentar seu constrangimento. Devo confessar que estou um pouco envergonhado como seu noivo. Pensar que você tinha tanto talento na arte da música, e eu não sabia por todo esse tempo. Devo dizer que duvido que até mesmo um anjo no céu pudesse atuar de tal maneira. Adela mal conseguiu olhar para Berengário tão perturbada, suas bochechas estavam vermelhas, como rosas quando ela ouviu seu elogio. Fazia tanto tempo que não via Berengário pela última vez antes que ele chegasse a Graz que estava muito preocupada com ele. Agora vendo-o com um tapa-olho, ela percebeu que ele havia sofrido em sua ausência enquanto ela estava trancada no castelo de Graz. Como uma espécie de princesa de conto de fadas. Assim Adela levantou-se de seu assento antes de se aproximar lentamente de Berengário. Quando ela chegou antes dele, ela estendeu a mão e colocou as palmas das mãos em volta do rosto dele enquanto olhava em seu olho bom com uma expressão preocupada no rosto. Você sofreu muito durante a minha ausência, não é? Berengário queria blefar com a declaração dela, mas, na verdade, a vida se tornou bastante difícil desde que ele perdeu o uso do olho direito. Enquanto a jovem olhava para ele com empatia e compaixão, ele finalmente perdeu o controle de sua fachada dura e sorriu amargamente quando uma expressão sombria tomou conta de seu rosto cheio de cicatrizes, mas bonito. Fazendo isso, ele assentiu, o que confirmou a Adela suas suspeitas. Assim, ela abraçou Berengário com força em uma tentativa de animá-lo antes de olhar para ele com um olhar adorável e inquisitivo. Posso ver. Berengar soube instantaneamente a que ela estava se referindo e, como tal, ele rapidamente soltou seu aperto antes de colocar as mãos em seu tapa-olho e lentamente levantá-lo de sua cabeça. Embora seu olho direito estivesse fechado, acabou se abrindo, revelando um olho intacto, mas com cicatrizes. O corte feio que inicialmente estava lá durante os primeiros dias da lesão foi substituído por uma cicatriz vertical que conectava a lacuna entre as partes cicatrizadas acima e abaixo do olho. Adela prendeu a respiração durante a lenta revelação, mas agora que estava olhando para o ferimento de Berengário, percebeu que não era tão horrível quanto pensara que seria. Como tal, ela soltou a respiração antes de tentar animar Berengário elogiando-o olhar. Não é feio como eu esperava que fosse,
Acho que dá à sua aparência encantadora o caráter de um veterano endurecido pela batalha. Berengário riu amargamente em resposta às suas palavras antes de revelar seus pensamentos mais íntimos. Não é a aparência que me incomoda, é o quão difícil se tornou funcionar normalmente. Ainda não posso ir para a frente do campo de batalha como costumava. Em vez disso, devo permitir que meus comandantes liderem minhas tropas em batalha enquanto me sento de longe como um covarde. Diga-me, Adela, como posso ser um grande homem que inspira os homens a segui-lo para a batalha se sou incapaz de fazer tal coisa? Adela finalmente entendeu que estava comendo seu noivo todo esse tempo. Berengar era o tipo de homem que liderava pelo exemplo. No momento, a guerra estava furiosa em suas fronteiras, mas em vez de liderar o ataque, ele estava sentado em Kufstein comendo comida luxuosa enquanto bebia melhor cerveja e vinho. Apesar disso, suas forças tiveram que suportar o ataque de um inimigo determinado a derrubar seu reino. Para Berengar, não havia nada pior nesta época, onde as batalhas eram travadas principalmente nas proximidades do que se esconder longe da zona de guerra, permitindo que suas tropas lutassem em seu lugar. Para ele, era o ato de um covarde e, como tal, ele se sentia covarde em suas ações. Depois de ouvir as preocupações de Berengário sobre sua posição atual, Adela abriu um sorriso brilhante enquanto informava a Berengário o que ela realmente pensava sobre ele. O que o torna grande não está apenas ligado às suas vitórias no campo de batalha ou como você lidera seus homens na briga. Você ganha. Adela fez uma breve pausa para compilar seus pensamentos e depois continuou seu discurso sobre Berengar e como ela e muitos de seus apoiadores o viam. O que você fez com Kufstein, o que está fazendo com o Tirol e potencialmente um dia até mesmo toda a Áustria é algo que nenhum outro homem nesta época pode alcançar. Então você sofreu um pequeno revés. Você não me disse que Alexandre sofreu múltiplas feridas mortais, e ainda assim ele sempre se recuperava para liderar suas tropas em mais glória. Eventualmente, ela terminou seu discurso com palavras de encorajamento para Berengário, aquelas que ele lembraria para sempre no fundo de seu coração. Você vai se recuperar disso e, quando o fizer, todos os seus inimigos se lembrarão da bravura e fortaleza que você usa para reunir suas tropas à vitória. Ao ouvir Adela falar dele de maneira tão honrosa, Berengário sentiu instantaneamente que o peso que pendia secretamente em seu coração finalmente o libertara. Como tal, ele agradeceu Adela abraçando-a com força e beijando-a na testa antes de elogiá-la. Você é a esposa perfeita, você sabia disso? Essa resposta imediatamente fez Adela corar enquanto olhava rapidamente ao redor para ver se alguém estava assistindo a exibição romântica. Depois de perceber que ninguém mais estava por perto, ela finalmente relaxou e aproveitou o momento. Por favor, certifique-se de verificar meus outros